Vai ser para nós um prazer poder reencontrar o povo de Franca, o povo da região. Franca é quase Minas Gerais, né? Povo mineiro quase. O povo está manifestando aqui no Twitter, quando o programa é ao vivo, dá para a gente poder falar, né? Andréa Soares, reforçando que a Eucaristia nos perdoa, a Eucaristia nos transforma. A Lucilene dizendo que agora assistindo o programa, ela está se sentindo melhor, porque é justamente isso que ela está precisando. Uma palavra para poder lavar a alma e os pensamentos ruins. É assim mesmo. É assim que funciona, né? A gente o tempo todo faz a oportunidade de receber informações. E às vezes a gente não tem noção de que aquela informação está nos fazendo mal. E de repente você vai... É uma conversa que você teve, é uma coisa... Igual hoje. O mundo está ficando muito cruel, né? Cada vez mais cruel. E essa crueldade fica sendo exposta. Eu estava mexendo no Twitter hoje cedo e tive a oportunidade de ver aquele post de uma menina que foi abusada. Você viu isso hoje? Uma coisa assustadora. Ela foi estuprada por 30 rapazes. Então ela estava, não sei, não tem como dizer, não vi mais informações depois. Não sei se ela estava alcoolizada ou se ela foi dopada por esse rapaz. O fato é que essa menina foi abusada por mais de 30 rapazes. E eles falam isso, o vídeo fala isso. É um total desrespeito à pessoa. E pensando, meu Deus do céu, que sofrimento, né? Um pai ver a filha nessa situação. São imagens, né? Eles gravam e põem isso nas redes sociais e riem enquanto gravam. Expõem o outro na sua total indigência, na sua absoluta indigência e sem nenhum respeito pelo ser humano. Se expõem assim criminosos, né? Mas aquilo me fez tão mal, ter visto aquilo me fez tão mal, que eu identifiquei em mim depois, né? Eu fui ficando pesado ao longo do dia. Eu percebi que foi justamente aquela notícia. Mais do que a notícia, as imagens. A imagem daquela menina nua, sendo exposta de maneira tão cruel, tão desrespeitosa, fez mal. Agrediu a minha sensibilidade, né? E a gente precisa fazer isso mesmo. A gente vai ficando pesado, o mundo está cruel, então essa crueldade do mundo o tempo todo nos é oferecida através de imagens, de notícias. Nem sempre a gente tem os espaços da purificação. Nem sempre a gente faz o ritual da purificação. E o peso vai ficando sobre nós. Tem gente que faz técnica de relaxamento, né? Tem gente que reza. Tem gente que faz esporte. Tem gente que lê. Tem gente que vai ver um filme, vai ver uma coisa boa, bonita, para poder fazer uma faxina da mente. A gente precisa. Nós precisamos de rituais de purificação. Como nós estamos cada vez menos rituais, né? Nós não temos mais rito para comer, nós não temos mais o rito de dormir, a gente não tem mais o rito de conviver, mesmo porque esse aqui, ó, esse aparelhinho, ele retirou toda a ritualidade humana. Ele está cada vez mais retirando até mesmo a nossa elegância, a nossa educação. Agora, eu preciso ter no espaço da minha vida, da minha rotina, uma oportunidade para purificar o que me pesa, para jogar fora os pensamentos opressivos, as palavras que me magoaram. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter os meus rituais de purificação. Quando a gente vai para o Oriente, né, eu acabei de voltar de lá, Oriente Médio, onde as pessoas são muito religiosas, embora isso não manifeste muito na maneira como elas vivem, né, porque a religião parece que não torna o ser humano amigo do outro, é o contrário, por causa da religião brigam o tempo todo. De qualquer maneira, eles têm vários ritos de purificação. Lavam as mãos, lavam o rosto, lavam os pés. Não, o cristianismo é outra proposta, é lavar a mente. A gente toma banho, né, porque faz bem, mas
O que eu preciso permitir é que Deus lave a minha. Quanto mais puro eu estiver, maior será a minha capacidade de articular a vida com sabedoria. Nós estamos com a vida cheia demais. Nós estamos pela tampa de excessos. Precisamos respirar com mais profundidade, dar ao corpo um descanso maior, silêncio. Como nós estamos necessitados de ritos de purificação que passem pelo silêncio. Mas infelizmente a gente vai atropelando tudo. Mas você tem razão, minha filha. Você que acabou de dizer aqui que o programa estava justamente lhe proporcionando a oportunidade de purificar a sua mente e o seu coração. Que bom, é o nosso objetivo mesmo. Eu também me purifico aqui, em público. Padre, no dia 21 de abril, eu sofri um acidente de carro no qual a esposa de meu pai faleceu. E desde já eu estou muito perturbada, pois eu não consigo ficar dentro de casa sozinha e sinto muito medo e não tenho conseguido nem dormir. Não sei o que fazer, padre. Estou precisando de ajuda. Sim, minha filha, e às vezes a ajuda, além de ser um esforço pessoal de você livrar-se das consequências desse acontecimento, porque isso é muito traumático mesmo, né? Eu fiquei acompanhando o drama da Ana Hickman, essa moça muito bonita que nós conhecemos da televisão, que está enfrentando um drama pessoal, né? Fiquei vendo hoje, eu não tinha visto ainda as imagens dela, falando sobre o fato. Ela estava num hotel em Belo Horizonte e foi surpreendida por um rapaz que certamente tinha os seus desequilíbrios emocionais, porque não é normal ser aficionado a uma pessoa assim como ele era nela, e aquela tragédia que aconteceu. Legítima defesa, assim como está relatado, o cunhado dela matou esse rapaz, porque ele estava ameaçando justamente matar os três. Ela, a cunhada, ou melhor, desculpe, a esposa do cunhado. Agora eu fico pensando, quando eu fiquei olhando para ela, meu Deus do céu, quanto tempo será que essa moça vai levar para poder purificar-se desse momento? Porque um momento como esse, minha gente, é tão impactante na vida de uma pessoa. Você ver uma outra pessoa ser morta ali do lado. Pela gravação, né, que foi feita pelo cabeleireiro, a Ana, sem perder em nenhum momento até mesmo a educação com ele, a elegância no trato, né? Me diga o que eu fiz de errado para eu poder consertar, moço. E é claro que ela é uma mulher sensível, uma mulher que trabalha com arte, com beleza, tem uma alma sensível e demonstra isso publicamente nos programas que faz, nas entrevistas que dá. É uma mulher de valores, de índole. Eu fico pensando como isso vai doer e repercutir na sua alma. Como será difícil livrar-se daquele dia em Belo Horizonte. E talvez nunca mais se livre. Apenas aprenda a administrar o que aquele momento causou na vida dela. Então, minha filha, você, eu não sei qual é o seu nome, você vive uma situação muito semelhante à da Ana Hickman. Alguém morreu ao seu lado. Alguém muito próximo a você, dentro do mesmo contexto, você poderia ter morrido também. A Ana também poderia ter morrido. O acontecimento é grande demais para caber dentro de nós. E de vez em quando a vida nos coloca assim, minha gente. É interessante porque na psicologia a gente aprende isso, né? O que é o trauma? É um acontecimento que a gente não conseguiu digerir. É um fato que não coube dentro de nós. A gente vê de fora, a gente fica abatido. Fiquei abatido, agora que estou contando, né?
Ainda teve mais esse fato. Eu vi a menina estuprada de manhã, as cenas dela estuprada. Na hora que eu fui almoçar, eu vi as cenas da Ana Hickman, uma moça que eu nunca tive oportunidade de encontrar, de estar com ela. Também não sei quem é aquela menina que foi estuprada. Não sei quem é. Mas a existência das pessoas nos toca. A gente se vê no outro. Eu me vi na menina, enxerguei naquela humanidade machucada, ferida, fiquei pensando no que aquela menina vai ter de fazer ao longo da vida para recuperar-se daquela violência terrível. Eu me vi na Ana. Pensar, meu Deus, também sofro quando o sofrimento não é meu. A vida me toca, é assim. Você também sofre quando você vê os outros sofrerem. A gente precisa regimentar tudo isso, fazer caber dentro de nós. Não é fácil. É uma longa. E às vezes, minha filha, nós precisamos de ajuda terapêutica. Nós precisamos de alguém que nos ajude a encaminhar a dor ao departamento de pessoal para que ela seja demitida. Ou que ela possa entrar dentro de um contexto de trabalho que nos ajude a ser melhor. Muitas dores nós precisamos demiti-las. Primeiro, livrando-nos da culpa, porque é um processo natural. Mesmo que a gente não tenha culpa, alguém vai dar um jeito de enfiar uma culpa em nós. A menina que foi estuprada, ela pode ser culpada por muitos. Assim, ela era uma menina que frequentava esses ambientes, não deveria. Ela se vestia assim. Essa coisa assustadora que às vezes a gente escuta, né? Que a mulher foi estuprada por causa da roupa que ela usava. Esse é um discurso tão nojento que a gente tem até vergonha de reproduzir. Pode ser que a Ana também, lá no fundo do coração, escute as vozes que vão fazer de tudo para que elas também assumam uma parte de... Não tem culpa. Você está vivendo a sua vida e de repente alguém invade o quarto, alguém cria um contexto de terror. Mas a nossa cabeça não funciona. Quem dera nós pudéssemos articular de maneira racional e lúcida as questões e resolvê-las. Há uma questão que faz o impasse da razão. Eu posso saber pela razão que eu não tive culpa, mas o que eu sinto dentro de mim é tão devastador, acaba restando um espaço para a opressão de culpas que vão me ocorrer quando eu estiver distraído, quando eu não estiver no pleno exercício da minha razão. Um desconforto emocional que vai me reacender, que vai me fazer sofrer. É assim. Nunca mais seremos os mesmos depois desses acontecimentos. Nem você, nem a Ana, nem aquela menina que foi estuprada. E nem a Alvênia, que viu seu filho ontem se jogar do 10º andar e precisou sepultá-lo hoje. A vida, os acontecimentos trágicos, aquilo que nós não colocamos na agenda do dia e que infelizmente nos ocorreu, e a necessidade que temos de olhar para tudo isso e de descobrir como é que nós podemos prosseguir. Como é que nós podemos fazer a experiência de sair do lugar, de ir adiante, conquistar o direito de continuar apesar de estarmos feridos? Sim, porque a vida não para a gente resolver o conflito. Não há uma maneira de você parar o bonde e dizer, olha, eu vou descer agora, resolvo o conflito, daqui a pouco eu volto para a viagem. Não. É durante a viagem que nós precisamos resolver os conflitos. É durante a viagem que nós precisamos
encaminhar os sofrimentos. É durante a viagem que nós precisamos arrumar a estante das emoções. E é sempre aqui, minha gente. Será sempre pelo pensamento. Não há outra forma de curar o sentimento senão colocá-lo sob o crivo da razão. Eu não tive culpa. Eu fiz o que pude. E a culpa não pode ser para mim. Agora, o juiz vai me condenar. Pode ser que a Alvênia também se sinta culpada pela morte do filho. É natural no humano. Sempre damos o jeito de encontrar uma culpa. Mas não. A vida está aí, ela precisa ser vivida. Eu preciso colocar dentro de mim os recursos, as motivações. Eu preciso fortalecer a minha vontade, mesmo com a alma tão ferida. E crer em Deus nos ajuda muito, né? É tão especial saber que Deus está do nosso lado nesse momento. Que segurando a nossa mão, através de amigos, de pessoas que nos amam, Ele se faz presente entre nós. Ele fala ao nosso ouvido através das vozes que sabemos ouvir. Ele nos olha com os olhos que sabemos identificar como amorosos, amigos, solidários. E vai expulsar de nós, sim, se assim permitir, todo e qualquer pensamento opressor que possa impedir o nosso crescimento nessa hora. É o que eu desejo aos que hoje vistam. Essa menina que não sei o nome, a Alvênia que perdeu o filho, a Ana que enfrenta esse momento tão difícil na vida, e essa moça que também não quis se identificar, que viu a mãe, não a sua mãe, a sua madrasta, ser morta num acidente de carro. Eu desejo que hoje, essa presença eucarística, que eu posso ser através da palavra que eu digo, da história que eu conto, possa trazer Deus a seu coração. Porque às vezes a gente fica olhando para o Evangelho de maneira muito apaixonada, muito romântica, e a gente não percebe a crueza que é a proposta do Evangelho. É duro. Costumo dizer que seguir Jesus não é moleza, não. Acreditar nas suas verdades requer muita coragem. A dor faz parte do cultivo da fé. Não é masoquismo, não. É realidade. É realismo. É a gente entender que acreditar em Deus tem repercussões diretas na nossa vida. E sobretudo no momento em que a gente sofre, a nossa fé está sendo burilada, está sendo purificada. É no momento em que a gente se sente indigente, é no momento em que nós nos sentimos limitados, que nós fazemos a experiência da fé mais pura. Porque quando a gente está indigente, quando nós estamos sem muitos recursos, nos resta o quê? A singularidade do ser. E é na singularidade do ser que a gente encontra o código dos nossos valores. Se você quiser realmente chegar ao profundo dos seus valores, das regras que te regem como ser humano, retire os seus excessos. Muitas vezes os nossos excessos nos impedem de conhecer a nossa verdade fundamental. Eu mesmo já cheguei à conclusão, observando a minha vida, observando as pessoas que me são próximas, como é fácil a gente se perder de nós mesmos por causa dos nossos excessos. E é engraçado porque a dor,
ela faz esse processo natural de nos fazer chegar ao simples. Pode até num primeiro momento a gente relutar, a gente não querer, mas se a gente vive o processo natural da dor, ela nos encaminha para um território onde tem que prevalecer a simplicidade. Talvez você já tenha me escutado contar essa história, mas certa vez eu assisti a um filme em que a personagem principal era uma grande professora de filosofia, uma mulher, uma intelectual, ateia, que buscava respostas para tudo, aprendeu a ser gente desde muito criança, a partir dessa certeza de que é preciso ter o tempo todo argumentos, convicções, e fez da sua experiência existencial os seus livros, a sua atividade acadêmica. E não é nenhum problema isso, desde que você faça o equilíbrio o tempo todo com a simplicidade e com a sabedoria, né? O bom intelectual é aquele que consegue ter o tempo, fazer da sua vida uma experiência racional, equilibrada, inteligente, mas ao mesmo tempo aberto para a sabedoria, para a simplicidade, para as artes, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio espiritual. E aquela mulher era manca, porque ela só tinha inteligência. Ela só sabia ser ela mesma a partir dos livros e dos argumentos. Uma professora brilhante na universidade, palestrante que viajava pelo mundo afora, falando sobre filosofia, de repente é acometida por um câncer. E o filme constrói aquela experiência de mostrar o desenvolvimento da doença na vida daquela mulher. Toda a dificuldade que ela tinha de lidar com o limite do próprio corpo. Ela tinha muita dificuldade de entender o sofrimento que passava e até mesmo de admiti-lo. Então, toda vez que os enfermeiros ou que os médicos entravam no quarto para fazer os procedimentos normais de quem está vivendo a quimioterapia, a luta contra o câncer, encontrava sempre aquela mulher cheia de livros em cima da cama, e ela tinha uma postura tão arrogante com os médicos e enfermeiros, que muitas vezes ela não parava de fazer a leitura para que eles pudessem fazer os procedimentos de colocar, de pegar uma veia, de aplicar uma injeção. E quando ela já estava muito debilitada, há uma cena muito forte no filme, em que o enfermeiro entra e tenta fazer uma coleta de sangue dela, e ela com aquele livro dela na mão, mostrando-se, ainda arrogante naquele contexto, sem admitir aquele sofrimento como uma possibilidade de crescimento. E aí foi ficando difícil, o procedimento não dava certo, e ela começou a chorar, fechou o livro, jogou o livro no chão e disse para ela mesma: chega de complicações, agora é hora de simplicidade. O que o sofrimento faz com a gente, se a gente permite? A gente perde os excessos. A gente se livra de tudo aquilo que é, muitas vezes, o nosso refúgio, é muitas vezes a nossa fuga, não é verdade? Para a gente poder colocar a atenção naquilo que verdadeiramente vale a pena, naquela hora, naquele instante. Aí a gente olha para a nossa indigência de uma forma nova. Mas madura, quem sabe? O que falta muitas vezes, para a gente poder resolver os nossos problemas, é a simplicidade em enxergá-los. Retirar os excessos. Não permitir que os nossos excessos venham obscurecer a nossa visão, ou até mesmo de nos impedir de encaminhar uma solução para aquilo que nos faz sofrer. Isso é ter fé. É a gente acreditar que Deus está ao nosso lado no momento da nossa luta, no momento da nossa dor, e que, portanto, a gente tem o direito de ser simples. Quem traz no coração a certeza de que Deus é com ele, tem mais facilidade de adentrar esse território da simplicidade. Porque não se sente sozinho sendo simples. Muitas vezes nós não queremos ser simples, nós preferimos as coisas complexas, é com medo da gente se sentir só.
É aquela doce ilusão de que as nossas paredes nos acompanham, que os nossos livros nos acompanham, que as nossas realidades podem vir dar suporte a essa orfandade que todo mundo um dia experimenta no momento da dor, no momento do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós fazemos a experiência da fé nos mínimos detalhes. Eu gosto de dizer até que a fé antes de ser uma experiência sobrenatural, é uma experiência natural, humana, de nós confiarmos uns nos outros, né? É interessante a gente identificar que a confiança que nós temos na mãe, no pai, nas pessoas que são mais próximas, isso nos ensina depois, um dia, termos condições de ter uma fé mais elaborada. Mas antes da fé em Deus, a fé nas pessoas. É aquele gesto que nos tranquiliza de saber que nós não estamos sozinhos e que poderemos dar os primeiros passos, aprender as primeiras coisas mais difíceis para nós, porque a gente sabe que tem alguém que nos ama e que nos socorre naquele momento em que nós estamos em processo de aprendizado. É interessante porque a fé, ela nos contextualiza no tempo a partir de esperanças. Eu sempre gosto de refletir a fé amarrada na esperança. Fé e esperança. Dois pilares que sustentam todo cristão, todo crente, ouso dizer, não só nós cristãos. E a experiência de fé, ela é fundamental na nossa vida. Por isso o Papa nos convida a viver o ano da fé. Um ano de entrega, de confiança, não é verdade? E eu fiquei pensando de como que nós podemos viver isso. Como que isso pode repercutir na nossa vida. Como é que nós podemos entrar dentro da mística do ano da fé que a igreja nos convida a viver. Justamente assim. Descobrindo que viver essa experiência em Deus é trabalhar cada vez mais a fé sobrenatural que nos ajuda a viver depois a fé nas pessoas. Isso é importante demais, minha gente, a gente ter essa consciência. Que a fé que nós fazemos, a experiência de fé que nós fazemos com Deus, ela tem que se desdobrar também na fé que nós temos nas pessoas. Mesmo que a vida fica mais feliz, né? Quando nós temos fé no outro. Eu acho que o amor humano é uma experiência de fé, é uma experiência de esperança. E gosto muito de compreender esse processo de Deus na nossa vida, nos ajudando e nos encaminhando cada vez mais para uma harmoniosa convivência com os irmãos. Portanto, o grande fruto que eu gostaria de colher neste ano de fé é crescer na minha capacidade de crer em Deus e também na minha capacidade de crer nas pessoas. Porque a gente sabe que muitas vezes o mundo, por causa da crueldade que está tão evidente, né? Às vezes eu fico pensando que o mundo sempre foi cruel. É que hoje nós temos os meios de comunicação que nos ajudam a chegar mais perto dessa crueldade. Os crimes são muito noticiados e isso acaba gerando muita mídia. Os horrores do mundo, né? Em outros tempos não. Os crimes que aconteciam lá na Bahia, somente as pessoas que estavam mais próximas ali, as cidades mais vizinhas, é que ficavam sabendo. Hoje, com esse mundo globalizado, você tem o contato com os crimes do mundo inteiro. E isso acaba gerando no coração humano uma descrença.
Não é uma descrença em Deus. Também pode ser. É claro que muita gente, por causa de uma imaturidade de fé, acaba fazendo uma leitura assim. Se o mundo está tão cruel, se existem tantas coisas ruins acontecendo, Deus não existe. E não é bem assim. Mas ali, antes de perder essa fé em Deus, a gente perde a confiança no outro ser humano. Isso é muito ruim. Isso é muito danoso para a nossa vida. A vida fica insuportável quando nós perdemos a fé uns nos outros. Por isso que no ano da fé, o Papa nos convida a reavivar dentro de nós, como dizia São Paulo, os carismas, né? De maneira especial, reavivar a fé. E no momento em que reavivamos a nossa fé em Deus, queremos reavivar também a nossa capacidade de crer nos outros. É interessante, minha gente, porque quando nós reavivamos a nossa capacidade de crer no outro, a gente se afasta um pouco dessa nossa facilidade de fazer julgamentos, né? É tão ruim quando você percebe que às vezes eu identifico muito isso em mim. Às vezes eu nem sei quem é o outro, mas tenho um pré-julgamento que fiz por causa de uma visão de superfície. Às vezes nem tive a oportunidade de conviver com aquela pessoa e já faço dela uma imagem tão negativa, já fico com a minha verdade pessoal a respeito dela. Isso é tão cruel, né? Isso é falta de experiência de fé, porque eu gosto de partir do princípio que o outro é bom, ainda que eu venha me decepcionar depois. Mas isso para mim é cristianismo, é um fator de conversão que eu pedi a Deus desde pequeno. Eu quero acreditar nas pessoas. Se depois eu me decepciono com elas, é outro caso, mas a minha parte eu quero viver. Eu acho que nós temos duas formas de viver o cristianismo. Uma primeira que é relativizando os compromissos que ele nos dá, e a gente viver um cristianismo de aparência. A gente vive até confortável. Você acha que está fazendo tudo certo, que você tem o direito de duvidar, que você tem o direito de julgar. E existe uma outra forma de viver o cristianismo, que é mais despojado, que é você viver essa liberdade interior, de deixar que o mundo seja o mundo, que as pessoas sejam as pessoas, e a partir disso você confiar que aquilo que está acontecendo é o que pode ser. E que por trás de tudo isso existe, no fundo, uma pessoa querendo acertar, querendo se dar bem, querendo acontecer do jeito certo. E essa confiança, neste primeiro momento, é fundamental para que a gente se sinta coerente, né? O outro se aproxima de mim, claro, tem as leis da simpatia, da antipatia, mas eu vencer isso, para poder ter a oportunidade de chegar perto do outro e conhecê-lo de verdade. Vocês me ouviram falar e testemunhar aqui no último programa das grandes alegrias que eu vivi na Terra Santa. E eu posso dizer para vocês que um dos motivos que Deus me fez chegar até Israel com aquele grupo que estava comigo era quebrar alguns preconceitos que eu tinha em relação a algumas pessoas que estavam ali. Interessante isso, né? Às vezes a gente viaja tanto, a gente anda tantos quilômetros, a gente atravessa o mundo para ver de perto alguém que sempre tentou chegar perto e você não permitiu que aquela pessoa se manifestasse como ela era mesmo, porque eu acabava colocando nela as roupas do meu preconceito. E foi para mim uma experiência de muito crescimento. Eu tive momentos ali, e as pessoas que viveram isso comigo sabem, porque eu fiz questão de dizer isso a elas, que eu senti o meu coração muito livre em relação algumas pessoas que daquele grupo para mim eram pesadas e não sei porquê, talvez eu interpretasse errado o motivo delas quererem estar perto de mim, não sei, às vezes a gente é tão injusto sem saber que está sendo, né? Às vezes muito bem fundamentado nos meus princípios, e de repente Deus me fez ver de maneira muito generosa e carinhosa o motivo daquelas pessoas quererem a proximidade. E eu voltei para casa desmoronado em relação a algumas pessoas, e isso me fez muito bem. Isso me evangelizou, né?
Eu que prego tanto que o cotidiano precisa nos evangelizar, naquele momento fui evangelizado pelo cotidiano mesmo, entre um almoço e outro, entre uma espera de um deslocamento, entre uma mala que a gente carrega, entre um ônibus e outro. Naqueles momentos, uma conversa que você tem, a revelação acontece. E Deus aproveita daquele momento para quebrar as nossas estruturas tão preconceituosas. Então o ano da fé, a gente pode vivê-lo assim: fé em Deus sempre, crescer cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor, buscar ter uma vida de oração, conhecer a palavra, mergulhar na vida dos sacramentos, mas também reavivar a nossa fé nas pessoas. Muitas vezes, quando não temos a fé nas pessoas, nós corremos o risco de pecar gravemente. Você já observou, nós já falamos aqui algumas vezes, você tem observado isso no dia a dia, que as questões humanas, aquilo que deveria ser natural para nós, né, tantas vezes nos causam estranheza, né? Não é que a gente tem que se acostumar com as questões humanas, mas nós temos que saber que são nossas, que fazem parte da nossa vida, que nós não temos como negar. Aquilo que é mais, que é o elementar, né, da nossa vida. O livro Quem Me Roubou de Mim, ele fala justamente da possibilidade de nós colocarmos nos cativeiros, por causa do nosso amor, as pessoas. É muito natural nos dias de hoje a gente roubar e ser roubados. Um roubo que você não tem como denunciar na delegacia, você não tem como ir dizer ao delegado: olha, este homem roubou minha alegria, né? Ou esta mulher roubou a minha esperança. São roubos que você não tem como provar que o outro realizou. Você não tem como chegar numa delegacia de polícia e dizer: o meu marido retirou aquilo que eu tenho de mais sagrado, aquilo que eu tinha de mais sagrado, que era a minha capacidade de acreditar em mim. Ou este namorado retirou de mim aquilo que eu possuía de mais precioso, que era a minha dignidade, sem nunca ter sofrido uma agressão física, né? São agressões, são as violências veladas. E essa estranheza do que é humano tem sido um roubo que o mundo está fazendo de nós, porque não são só as pessoas que nos roubam, as mentalidades que prevalecem, né? Os programas que nós assistimos, os livros que lemos, modificam quem a gente é, modificam para melhor e modificam também para pior. Qual foi a grande mudança que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade? Foi a maneira, ela modificou a maneira de produzir os produtos que fazem parte da nossa vida, né? A Revolução Industrial, ela retirou aquela maneira artesanal de se produzir as coisas. A partir da Revolução nós tivemos a produção em série. Então você tinha uma máquina que substituiu a pessoa humana, e aquela máquina fazia 1000 livros ao mesmo tempo, um exemplo, né? 1000 livros a cada 10 minutos. Essa produção em série, ela acabou repercutindo no nosso jeito de viver. Ela modificou também o nosso jeito de interpretar os nossos relacionamentos. Por quê? Pode parecer uma bobagem, né? A vida artesanal, ela acaba tendo uma influência na nossa maneira de pensar. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que mora na zona rural, que tem de fazer, que no dia a dia tem todo um contexto artesanal. É ela mesma que planta verdura, é ela mesma que rega, ela mesma que colhe, que prepara. A família está toda envolvida dentro de um contexto artesanal. É claro que ela tem uma maneira específica de pensar, uma maneira muito própria de pensar a vida, que passa pela vida artesanal que ela vive, pelo trabalho. E nós muitas vezes, minha gente, estamos tão mergulhados num contexto de pressa, de urgências, que a gente acabou produzindo também o nosso amor em série.
A gente perdeu a capacidade de cultivar artesanalmente os nossos relacionamentos. A gente tem hoje uma necessidade, como no passado, de amar e ser amado, mas o contexto social em que nós estamos inseridos nos priva, muitas vezes, de fazer com que os vínculos sejam construídos. Então, por isso nós estamos ficando estranhos a nós mesmos, porque nós estamos negados em questões elementares, fundamentais, que jamais poderiam ser negadas. Uma delas é, por exemplo, o tempo para você refletir quem você é, as escolhas que você está fazendo, o mundo que você está vivendo, né? O que você está fazendo da sua vida. Muitas vezes as pessoas trabalham tanto, entram dentro de um ritmo de trabalho tão assustador, e não é só trabalho, de atividades, né? Ela sai, ela se desloca, e com aquela pressa, ela está vendo e-mail, ela está no Twitter, ela está no Facebook, ela tem urgência de se comunicar, aquilo que poderia ser muito bem resolvido amanhã, ela tem urgência de resolver hoje. Ela vai perdendo tempo para aquilo que é o artesanal. Ela vai ficando impossibilitada de lidar com ela mesma. E depois, na primeira dificuldade que tem, ela vai dizer que está em depressão, porque ela não sabe mais ser triste. Isso tem sido uma característica dos dias de hoje. Nós estamos achando que tristeza não pode fazer parte da vida, que nós temos que estar felizes o tempo todo, que nós temos que estar alegrinhos o tempo todo. Isso é mentira, isso é uma falácia dos dias de hoje. Eu tenho sim o direito de estar triste, eu sim tenho o direito de estar decepcionado, e eu tenho o direito de alimentar essa tristeza e essa decepção de maneira que seja um tempo saudável para que depois eu saia daquilo realmente curado. Hoje uma pessoa, se ela passa 2 noites sem dormir, ela já começa a tomar um remédio para dormir, ao invés de ir investigar o motivo de não estar dormindo, não é verdade? São as soluções fáceis nos dias de hoje. Nós não estamos mais dispostos a lidar com o que é humano. Então, uma mãe perdeu o filho, ela está vivendo o pior momento da vida. Ela está passando pelo desgaste emocional, físico, de ter de sepultar um filho. Se a gente não souber lidar com essa mãe, é provável que a gente retire dela o direito de viver este luto e de resolver esse luto. É provável que a nossa solução mais prática seja: nossa, nós não queremos ver essa mulher sofrendo, então vamos entorpecê-la com remédios. Gente, é impressionante como hoje nós estamos indispostos a ouvir o choro do outro, ou dizer uma verdade ao outro, como nós calamos facilmente o nosso choro, ainda que ele não tenha cumprido o seu papel. Como nós estamos indispostos à tristeza do outro, nós queremos logo alegrá-la, nós queremos logo que ela saia daquele momento. Gente, nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos desaprendendo de lidar de maneira sábia com aquilo que é humano. A tristeza, a morte, o sofrimento, essa eterna busca pela juventude que não vai ter fim nunca, né? Que nós estamos sofrendo disso, de juventude crônica. É impressionante como às vezes você encontra uma pessoa de 70 anos querendo viver como se tivesse 30. Querendo ter a aparência de uma pessoa de 30. Eu não estou dizendo, você sabe, eu não sou hipócrita. Que nós temos que envelhecer bem, temos, né? Temos que fazer uma atividade física para a gente envelhecer com bastante massa muscular, porque isso vai fazer diferença nas suas dores do futuro. Nós perdemos muita massa muscular à medida que nós vamos envelhecendo, mas o corpo é grato. Se você treina, se você faz um esforço, se você faz uma atividade, essa musculatura ela vai ficar, enquanto você viver, você vai conseguir manter uma boa massa muscular para você envelhecer com qualidade. O problema é quando nós não administramos bem os limites que são naturais da idade. Tudo bem, aos 50 eu não vou poder fazer as mesmas coisas que eu fazia aos 30. E eu tenho que encarar esse processo de perda como algo natural. Eu não posso ficar insistindo, né, em não querer que os efeitos do tempo aconteçam. Os efeitos do tempo estão aí.
E a sabedoria consiste em nós lidarmos com ele de maneira que eles estejam ao nosso favor. Volto a dizer, nós estamos indispostos ao processo natural de sermos quem somos. E isso precisa mudar, porque senão nós vamos criar para nós um processo injusto, doloroso, que nunca vai nos permitir, né, essa satisfação, essa realização. Eu acho que a palavra é sempre essa, de nós estarmos realizados com aquilo que a vida está nos oferecendo e nós temos condições de transformar sempre o que a vida nos oferece em algo positivo e saudável. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Já deve ter assistido aquele filme, né? Os 7 anos no Tibete, né? Tem uma história assim. Eles têm toda uma disciplina de vida e eles dizem que cada vez que nós conseguimos manter o ambiente da nossa casa, da nossa cidade, do nosso bairro harmonioso, isso é, se você entra dentro de um ambiente, de um espaço, e as coisas estão no devido lugar, e as coisas estão limpas, e as paredes estão bonitas, eles chamam isso de drala, que isso é, mantém o inimigo longe. É apenas um jeito de explicar que todas as vezes que nós buscamos a harmonia do nosso espaço exterior, de alguma forma nós estamos influenciando a vida interior. Isso é muito simples de entender. Quando você entra numa casa que está muito bagunçada, você se sente bem? Geralmente não. Quando você vai, aquela história, né? Todo mundo jantou e estava todo mundo muito cansado, aquela louça ficou toda na cozinha, e no outro dia você levanta de manhã, na hora que você entra, aquilo tem um aspecto de inferno, né? Aquele monte de louça, aquela coxa de galinha jogada no canto do prato, aquilo ali te dá um mal-estar, é natural. É sobre isso que os tibetanos falam, que o drala é quando você consegue viver a harmonia do espaço, quando você consegue construir um espaço harmônico que tenha um poder de influenciar a vida das pessoas. E eu até dei o exemplo que em Nova York, eles diminuíram a criminalidade dentro do metrô, mantendo o metrô harmonicamente, né, dentro de uma harmonia, pintado, bonitinho, as coisas organizadas. Sabe essa simetria que a gente vê nos espaços? Tem gente que, hoje até lá na academia a gente estava brincando. Eu tenho toque em algumas coisas. Por exemplo, se eu entro dentro do meu quarto e a minha toalha está bagunçada, meio torta, assim, naquele negócio que você, no porta-toalha, parece que eu fico assim também. Enquanto eu não ajeito ela, eu não consigo, né? Por exemplo, se eu tiro o chinelo, coloco do lado da minha cama, se ele fica meio torto, eu não consigo dormir, enquanto eu não deixo os dois, um do ladinho do outro. É um tipo de neurose, eu sei que é. Mas eu tenho, vou fazer o quê? Antes essa do que outras piores, não é verdade? Então o que eu procuro fazer? Eu busco manter o meu espaço organizado para que eu me sinta bem dentro do espaço. Eu tenho certeza que neste momento um monte de gente que está assistindo o programa está falando, e eu sou assim também. A menina professora lá da academia estava dando um exemplo. Por exemplo, sabe esses jogos americanos que você usa para comer? Ela fala, se eu entro e não estiver os 4 de frente um para o outro, arrumadinho, milimetricamente arrumado, eu não consigo comer. Fico com dor de cabeça. Sabe? Tem gente que é assim. A harmonia do espaço externo influencia profundamente a gente quando você chega naquele lugar. Gente, eu particularmente admiro muito as casas religiosas femininas, que as dos homens não são muito harmoniosas não. Já vivi em convento a vida inteira, seminário e casa que tem muito homem, é perigoso que a gente não tenha essas sensibilidades.
mas conventos de freiras, né? Eles são muito harmoniosos. Elas têm uma sensibilidade muito bonita para deixar o espaço aconchegante. Isso é uma coisa muito própria da mulher, muito própria de trazer, de buscar essa harmonia, porque parece que a sensibilidade feminina já indica isso, que uma casa bem organizada fará bem às pessoas que vivem nela. E particularmente eu penso que isso realmente acontece na nossa vida. Quando nós nos esmeramos por criar um espaço organizado, até mesmo o seu local de trabalho. Pode observar, se você chega no seu local de trabalho e sua mesa tem muita coisa em cima, enquanto você não coloca essas coisas em ordem, você não começa a trabalhar com qualidade, não é verdade? É assim, minha gente, isso é drala, é você atrair a energia positiva, digamos assim, né, usando um termo mais holístico, e você afastar tudo aquilo que possa ser dispersão para você. Por isso que os tibetanos usam essa expressão, e ela significa isso, além do inimigo. Isso é, você criou um espaço que ficou além de tudo aquilo que poderia ser um inimigo para você naquele momento. Então digamos que você vai entrar no seu quarto para dormir. Os especialistas em sono nos falam isso. Quanto mais limpo é o ambiente, maior será a facilidade que nós teremos de dormir. Quanto mais harmônico, até mesmo as cores que a gente coloca no quarto para a gente dormir, né? Tudo isso tem que ser pensado para que você crie um espaço para você distrair. Por exemplo, quando eu morava lá no convento, que agora eu mudei e tenho o meu escritório separado. Mas quando eu morava no conventinho, eu tinha uma dificuldade, meu sono era muito ruim, a qualidade do meu sono era muito ruim, porque o meu computador ficava do lado da minha cama. Então eu não tinha uma separação do meu espaço de descanso para o meu espaço de trabalho. Então é naturalmente que eu crie dentro de mim uma desarmonia boba, por causa de coisas bobas que às vezes a gente não observa. Então muitas vezes a gente está cansado, estressado, e nós dizemos que a gente trabalha demais. Pode ser que a gente até esteja trabalhando demais, mas pode ser que o nosso espaço de trabalho esteja desorganizado demais. Sou desorganizado demais para entender, né? Às vezes a gente está tão desorganizado que a gente não entende a razão da desordem. E é interessante que muitas vezes nós diminuímos o nosso nível de estresse com o simples fato, gesto de você colocar as coisas em ordem. São coisas simples demais, minha gente, que às vezes nós não botamos atenção. Digamos que você vai perder 5 minutos quando você chega no seu escritório para você arrumar o seu ambiente. Perca esses 5 minutos e deixa o seu ambiente o mais harmonioso possível para que você sinta-se bem dentro dele. Isso é uma regra, meu amigo, você que perguntou, que vale para nós atrairmos esse drala, para nós criarmos um ambiente que seja favorável para o nosso trabalho, para o nosso descanso, para a nossa refeição. A gente como família, a gente perdeu muito essa coisa de sentar-se junto na mesa, né? Mas veja bem, eu chamo isso até de resgate dos gestos poéticos. Vou publicar um livro agora pela Canção Nova, que vai sair, se Deus quiser, até o final do ano, que tem um determinado momento do livro que eu falo disso. Nós precisamos resgatar os nossos gestos poéticos. Um jantar, ele pode ser muito bem o momento que nós matamos a fome. Serve-se a comida, todo mundo come e vai embora saciado, não é verdade? Agora, o que é resgatar o gesto poético do jantar? É você sentar-se à mesa, você julgar uma conversa antes de começar a comer, você tomar um bom vinho, não é verdade? Você, se não seja um bom vinho, vinho chapinha, desde que ele seja tomado com alegria, não tem problema não. Aqueles garrafão de 5 litros que custa R$2. O importante é a companhia. Toma-se aquele vinho, conversa um pouquinho, olha um para o outro, porque fome não é só saciar a fome de pão. Nós temos fome de companhia, nós temos fome de beleza, nós temos fome de amizade, nós temos fome de paternidade, de maternidade. E é nesse momento que nós resgatamos os gestos poéticos. Nós não nos sentamos à mesa apenas para comer, nós nos sentamos também para nos alimentar um do outro. Isso é muito bonito. Como família, como é que nós podemos atrair o drala e mandar o inimigo para longe? Quando a gente resgata essa possibilidade da gente se sentar juntos, da gente conversar ao longo da refeição. Essa refeição não precisa ser muito rápida. A gente pode ser que seja apenas uma do dia. Ou nós vamos escolher o café da manhã, ou é o almoço, ou é o jantar. Mas nós vamos criar este ambiente de drala. Nós vamos harmonizar.
sentar todo mundo bonitinho, com prato, com talher, enfim, pode ser simples, pode ser pobre, não tem problema. A gente é que não pode ser pobre. A gente pode até não ter dinheiro, mas pobre a gente não pode ser não, porque pobreza é defeito, né? É aquela pobreza de espírito, de você não saber valorizar a sua vida. Eu achava tão bonitinho lá na minha casa, quando nós éramos crianças, nós comíamos naqueles pratos esmaltados, lembra daquilo? Eram os pratinhos brancos com as manchinhas, a gente até sabia qual era o da gente, e ai de aquele que pegasse. Tinha umas manchinhas no prato esmaltado, cada um conhecia a manchinha que era do seu, e a gente sentava ali com aquela simplicidade toda, ao redor daquele fogão de lenha, a minha mãe fazendo a comida para a gente ali, uma comida que levava tempo para ser feita, porque fogão de lenha demora, né? Tudo isso estava carregado de gesto poético e de drala, porque na verdade a harmonia daquele instante tinha repercussões na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus pais. Cada vez que a gente vive bem a vida em família, cada vez que nós sabemos apreciar esses momentos em que nós estamos juntos, nós estamos alimentando não é só a fome de pão, nós estamos criando dentro de nós um ambiente favorável para a conversa, para a partilha, para você escutar o que o outro quer dizer, mas não tem coragem. Porque às vezes a gente escuta o que o outro não disse. Basta que a gente saiba conviver, que a gente começa a desvendar os silêncios do outro. E tudo isso, minha gente, é um jeito que nós temos de buscar essa experiência positiva que os tibetanos chamam de drala para a nossa vida. Nós precisamos aprender com as diversas culturas. E às vezes o nosso jantar, o nosso almoço, o nosso café da manhã, ele é apenas o cumprimento de uma obrigação. A gente não fez com prazer e a gente não descobriu um pouquinho mais do que ele poderia. Obrigado pela sua companhia. Às vezes nós falamos aqui e acreditamos fielmente que a proposta de Jesus para a nossa vida é realmente a gente descobrir no nosso dia a dia que ainda é possível fazer alguma coisa por nós mesmos. Você já observou que muitas vezes o nosso processo humano fica estagnado justamente porque nos falta essa credibilidade? São as duas dimensões da fé. Eu creio em Deus, mas ao crer em Deus, preciso crer que Deus crê também. E posso dizer para você que, na minha experiência como padre, o que eu mais percebo é que a segunda dimensão da fé é muito mais difícil que a primeira. É fácil a gente acreditar em Deus, é razoável crer em Deus. Agora, quando a gente precisa acreditar que Deus acredita em nós, nós entramos num território muito difícil, que é o território das nossas precariedades. E muitas vezes, quando a gente não é capaz de encontrar e descobrir credibilidade neste território de precariedades, que é a condição humana, a gente corre o risco de tornar infértil a dimensão da fé. Eu até me perguntaria, de que vale crer em Deus se eu não creio em mim também? Será que essa crença em Deus teria alguma força de mudança se ela não encontrar em mim uma credibilidade interior? Não sei. Pode ser que muitas vezes o nosso processo humano não avance, porque nós ficamos parados apenas no primeiro patamar da fé. Eu creio em Deus. Quando eu creio em Deus, eu preciso descobrir então o mistério do seu amor, da sua misericórdia. E ao descobrir o mistério do seu amor e da sua misericórdia, eu me interpreto. É por isso que é muito interessante a gente descobrir e identificar que a interpretação que nós fazemos de Deus tem repercussões diretas na interpretação que nós fazemos sobre nós mesmos. A maneira como eu olho para Deus é também uma maneira como eu olho para mim. Eu creio em Deus, mas eu preciso acreditar o tempo todo na humanidade. Porque se eu perco a fé em mim mesmo, gente, daqui a pouco eu me entrego aos meus processos viciosos, daqui a pouco eu vou entregar os pontos, eu vou jogar a toalha, né? É o termo que nós usamos para demonstrar, estou cansado, não aguento mais. E aí quando eu jogo a toalha, quando eu
fico desanimado com o meu processo humano, a minha fé em Deus não vai ter muita repercussão. Porque como é que a minha fé em Deus pode repercutir se eu já me autodenominei, me autodefini como fracassado, como um projeto falido? Não tem como. É por isso que, na experiência de acreditar em Deus, nós assumimos um compromisso de acreditar em nós também. Porque eu sei que, embora eu seja frágil, eu seja miserável, eu posso contar com a graça de Deus. E contar com a graça de Deus é muito concreto, isso não é uma conversa fiada. Eu vejo no meu dia a dia esta ação da graça de um Deus que não desanima de mim. E é por isso que nós temos dentro do Evangelho parábolas lindíssimas que nos mostram Deus indo procurar o fraco. Você tem ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. Em todos os evangelhos você encontra. Em alguns momentos, a misericórdia é o tema central, no segmento de alguns capítulos. Aí você tem a história da ovelha perdida, que pode parecer uma insanidade. É uma insanidade isso. Eu largo as minhas 99 ovelhas e vou buscar aquela que está perdida. É a história do filho pródigo. Um pai dá a herança, porque o filho está reivindicando. Vai embora, gasta tudo, depois volta, é perdoado, é recebido com festa. Veja bem que tudo isso fere muitas vezes a lógica do bom senso, não é? Mas aí você descobre que você está entrando numa outra lógica, que é a do amor de Deus, que é justamente aquele que vem fortalecer a crença em mim, a crença em você. Cada pessoa que sai desse lodo do desânimo, que reencontra o significado da vida, isso entra para o livro da história. Alguém deu certo. As pessoas estão muito desacreditadas delas mesmas. Não sei porquê, de alguma maneira essa credibilidade vai sendo minada, né, pela própria vida, pelos fracassos que a gente vai acumulando. É duro, não é fácil ser a gente e dar conta de você se levantar todos os dias, de você aguentar a paulada que vem de todos os lados. Quanto mais pública é a pessoa, maior são as pauladas, maiores são os palpites, maiores são as interferências, as histórias que inventam. É natural da vida. Eu enfrento isso de uma maneira, você enfrenta de outra. Agora, como é que a gente vai reagir diante de tudo isso? Eu tenho consciência disso. Eu preciso dar certo como pessoa. É meu compromisso com o Evangelho. Eu não posso ser um pregador que não vive no seu dia a dia, na sua carne, o dinamismo da fé que eu prego. Se eu digo para você que acreditar em Deus é também acreditar em você, eu não estou livre desta luta, porque a segunda dimensão da fé é luta. A primeira é dom, né? Eu acredito em Deus, recebi este dom. O segundo desdobramento da fé que eu preciso ter em mim é luta humana. Eu preciso todos os dias reencontrar um motivo para continuar acreditando em mim. Que o vizinho, a pessoa que está do lado, o invejoso, vai olhar para você, vai fazer questão de julgar um lixo em você, vai fazer questão de fazer uma calúnia, vai fazer questão de puxar o seu tapete. E aí é a hora de você. A vida vai te dar tombos naturais. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E aí? Como é que nós vamos reagir diante de tudo isso? Como é que eu vou agora me posicionar diante de uma vida que nem sempre eu escolhi? Porque às vezes a vida é assim. É fruto da minha escolha, mas de vez em quando também chove no meu quintal uma chuva que eu não pedi. E aí eu preciso dar conta. É o meu posicionamento. E agora, como é que eu vou me posicionar diante disso? E aqui nós temos duas possibilidades. Parece que não existe uma terceira. Ou nós vamos enfrentar essa vida e vamos dar um jeito de reinterpretar a chuva que a gente não queria, e vamos dar um jeito de transformar essa chuva que a gente não queria em algo bom, ou nós vamos nos entregar ao processo do choro, do sofrimento, da lamúria, e vamos ficar assim estabelecidos.
Hoje eu recebi um e-mail, por causa de uma conversa que eu tive pelo telefone com uma grande amiga minha, e nós falamos justamente das pessoas que se acomodam na vida e que, por causa do cômodo que a vida trouxe, se acostumam com os maus tratos, se acostumam com aquilo que há de pior. E para não quebrarem o cristal do encanto, né, passam a vida inteira ali naquela lamentação natural, mas ao mesmo tempo alimentando o ciclo vicioso, a raiz que gera toda a infelicidade. Aí essa minha amiga escreveu um e-mail muito interessante, ela diz, olha, às vezes nós somos como um carro. O motor é bom, funciona direitinho, mas nós escolhemos mal o combustível que a gente escolhe. O combustível que a gente coloca para nos mover. E ela tem razão. Às vezes nós prejudicamos o funcionamento da nossa vida porque nós estamos escolhendo muito mal o nosso combustível. É impressionante, gente, como é fácil desperdiçar a vida. Fico vendo o tempo todo do meu lado e em mim. Como é fácil a gente desperdiçar um dia. A gente se aborrece e faz aquele aborrecimento virar o combustível. De 1, 2, 3 dias, 4. Né? Às vezes a gente se aborrece, aquele aborrecimento que poderia ter durado só 15 minutos. Às vezes nós precisaríamos julgar pelo escapamento o aborrecimento e aí voltar a viver. Mas não. Aí a gente desce aquele beijo. O primeiro ouvido que escuta é o meu, viu? Precisa aprender essa lição. Porque às vezes eu desperdiço 1, 2, 3, 4, uma semana. Às vezes eu desperdiço um mês. Às vezes eu desperdiço um ano. Às vezes eu desperdiço 10. Às vezes eu desperdiço 20. Às vezes eu desperdiço a vida inteira. Por quê? Porque me faltou amor próprio. Me faltou credibilidade. Me faltou acordar, abrir os olhos e identificar, meu Deus, eu estou perdendo a oportunidade de ser feliz porque eu estou colocando um combustível estragado dentro do meu coração. Não podemos continuar alimentando o nosso motor com combustível estragado. E não tenha receio de olhar para o combustível que você está colocando. Isso é religião, minha gente. À luz do sagrado, nós identificamos as nossas precariedades e atuamos sobre elas. Hoje um amigo meu também pelo telefone, o Marcão lá da Morena Rosa do Paraná, meu grande amigo Marcos. Ele falou, Padre Fábio, às vezes eu fico trabalhando tanto. Eu fico pensando, será que tem que ser assim? Será que eu não vou morrer antes da hora, justamente por causa do excesso que eu estou provocando? É assim mesmo. Agora, gente, quando nós temos a sensibilidade e a possibilidade de descobrir isso, é porque muitas vezes nós já estamos danificados. A gente foi se danificando, e de repente os nossos olhos se abriram para perceber que não dá mais para ser assim. E é por isso que muita conversão só acontece na saturação, quando a pessoa chegou no limite. Mas a gente não precisa esperar o limite chegar. É possível mudar. Creia em Deus e creia em você. E a partir desses 2 pilares de fé, nós podemos estabelecer uma vida nova, um compromisso novo, um novo tempo, um novo. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. E Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Está inteiro em mim, está em você. E que às vezes Ele não manifesta em mim, se manifesta em você. Eu coloco os obstáculos.
Talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente, porque você fica menos refém dos seus limites, você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, líder isso, líder. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero. Você tome consciência de que o seu corpo é o lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento. Somos um instrumento da paz. Fazei-nos, Senhor. Mas nós já somos. Só precisa a coração que está em mim, que está em você. Volto a dizer. Sempre que você for visitado, visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro, a estar em você. Recorde-se, antes desse dia, dessa noite, Deus não sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós. Para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar. Só você. Não se despreze. Lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa. Deus Todo-Poderoso, derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sua bênção. Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado por uma próxima oportunidade. O sentimento nem sempre é verdadeiro, a gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente.
Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem um sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. O casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. A gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. O casamento, os relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar. Afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você, porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar. Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou. Para de ficar lamentando leite derramado, não adianta. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Se você continuar resguardando este ódio de traição, esse sentimento de ter sido jogado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não. Isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim.
Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim: padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo. Pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida, eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você, mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você. A sua vida continua do mesmo jeito, a traição continua do mesmo jeito, você não tem como eliminar isso da sua vida, mas você tem como modificar essa chaga. Você neutraliza o poder do traidor dentro de você, você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. Como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega.